Olá amigos, olá amigas, seja bem-vindo a mais um vídeo. O vídeo de hoje a gente retoma a nossa série aqui do canal sobre criação de tenébrios para aquaponistas e criadores de peixe. E o assunto de hoje é substrato. Vai ser um vídeo também teórico e no próximo vídeo, depois desse, a gente vai mostrar a parte prática da aplicação na criação do que a gente vai falar no vídeo de hoje. Nesse vídeo, vamos responder algumas questões, como, por exemplo, o que é substrato? Será que o substrato é apenas uma alimentação, uma forma de alimentação dos tenébrios, ou tem mais algum tipo de função, ou algum tipo de conceito? Vamos responder também a pergunta, qual é o melhor substrato para tenébrio? Será que existe algum melhor do que outros? Vamos falar também sobre quais outros substratos podem ser utilizados para criar tenébrios. Como montar o substrato, ou seja, quantos centímetros na caixa de criação a gente monta o substrato, com quantos centímetros. Em quanto tempo eu devo trocar esse substrato, substituir por um substrato novo. E por fim, vamos falar sobre alguns cuidados que se deve ter com o substrato. Acompanhe o vídeo aí. Então, o que é o substrato? Um primeiro conceito, uma primeira função do substrato, a gente tem que entender ele como o local em que o tenébrio vive, onde ele se esconde da luminosidade. A gente já viu em vídeos anteriores que o tenébrio não gosta de luz, de iluminação, e onde a fêmea bota e esconde seus ovos. Então, isso é um primeiro conceito de substrato. Veja que aqui a gente não falou em alimentação. Essa função do substrato ajuda a diminuir o canibarismo. A gente viu também em vídeos anteriores que o tenébrio é canibal, ele se alimenta tanto dos ovos como de larvas menores. E para esse fim, para esse conceito aqui, o que se pode utilizar como substrato? Por exemplo, maravalha ou serragem, casca de madeiras, uma palhada de qualquer tipo de resíduo vegetal, pode ser utilizado com essa função aqui, que é uma função de uma área de vivência, uma área de esconderijo e um local para a fêmea botar os ovos. Veja que aqui a gente não está falando de alimentação. Esse conceito do substrato é muito utilizado quando se faz pesquisas sobre a adequação de algum tipo de alimentação, de algum tipo de farelo, qual é melhor ou qual resulta num peso melhor da larva. Então, normalmente se utiliza um substrato, vamos colocar entre aspas, inerte, ou seja, que ele não, o tenébrio normalmente não se alimenta disso. Então, se utiliza um tipo de substrato assim para testar a alimentação. Então, esse é o primeiro conceito que a gente pode falar sobre substrato. O segundo é a própria alimentação do tenébrio, a alimentação principal do tenébrio. Para essa função, que é a função acho que todo mundo conhece, ou todo mundo já sabia desse conceito, se utiliza farelos, vários tipos de farelo, a gente vai falar sobre eles depois, alguns tipos de farinha ou ração. Normalmente são um desses tipos utilizado como alimentação principal para os tenébrios. Então, qual é o melhor substrato para o tenébrio? Será que existe um substrato que é melhor que os outros? O melhor substrato para o tenébrio é aquele que você tem disponível aí na sua região a um preço razoável. Veja, não adianta a gente dizer que um determinado tipo de ração é melhor se, por exemplo, aí na sua região você não encontra. Você não tem essa ração ou é muito cara. Então, o melhor substrato, e a gente já vai ver por quê, é aquele que você encontra na sua região disponível a um preço acessível, um preço razoável, ou inclusive você pode produzir esse substrato com materiais da sua propriedade. O farelo de trigo é tido por muitos como o melhor. Talvez por ele ser o mais usado. Inclusive o tenébrio é considerado, é chamado como larva da farinha, muito em razão de que ele é encontrado em silos, em produções de trigo. Então o farelo de trigo é o mais utilizado. Também em razão do preço, porque
entre as rações existentes e os farelos, normalmente, na maioria das regiões, o farelo de trigo é o mais barato. Algumas pesquisas que eu estudei aí nos últimos anos indicam que o farelo de trigo ele fornece mais proteína à larva desidratada. O que isso significa? Não é que o farelo de trigo tenha mais proteína do que outros farelos ou rações. É que alguns testes, em algumas pesquisas, foi detectado que a larva, no final da produção dela, ela desidratada, ou seja, seca, ela continha um percentual de proteína maior quando tratada apenas com o farelo de trigo do que quando tratado com alguns tipos de rações ou algum mix de farelos. Mas isso foi algumas pesquisas que eu vi, não quer dizer que seja uma regra geral ou algo que sempre vai ser assim. Né? Mas nessas pesquisas, esse foi um dos resultados alcançados. Um aspecto prático que a gente já verificou é que o farelo de trigo ele é melhor do que outros substratos, principalmente rações, para desova. Ou seja, então seria na caixa onde você tem os besouros, porque ele não empedra. Quem é criador já sabe, mas normalmente quando você vai fazer a troca do substrato, ou tirar os besouros para que os ovos que estão ali no substrato eclodam, muitas vezes tem um aspecto empedrado na ração ou no farelo. E o farelo de trigo, em comparação a outros farelos ou outras ações, ele empedra um pouco menos, ou em alguns casos não empedra. Então tem esse aspecto positivo. Mas pensando no conceito de substrato como alimentação para o tenebro, o ideal, eu vejo como se fosse, o ideal seria um mix de vários tipos de farelos. Por quê? Porque esse mix ele vai conter um percentual maior de proteínas, de carboidratos e até de vitaminas. A gente pode fazer uma comparação assim, que é como se nós comesse sempre arroz. Se você der sempre farelo de trigo para o teu tenebro, é como se nós, seres humanos, comesse sempre arroz. Ou seja, não é a melhor alimentação, porque ela não é mais balanceada, mais completa. Então, o ideal, se é que a gente poderia dizer que existe uma ração, um substrato ideal, seria um mix. Por isso que muita gente utiliza ração, porque a ração normalmente ela já é formada por um mix, ela já vem com um certo balanceamento. Mas não existe ainda uma ração própria, feita e pensada, planejada para tenebros. Quem utiliza ração ou de galinha, ou de pintinhos, ou de codornas, ou de coelhos. A gente vai ver isso mais à frente, mas normalmente a ração para tenebro ainda não existe. Uma outra opção seria você fazer a sua própria ração. Se você tem acesso a diferentes tipos de farelo na sua região, você pode comprar esses vários farelos e aí montar um mix com um determinado percentual de farelo de trigo, de farelo de milho, de farelo de soja, de farelo de arroz, enfim, desses farelos que você tem aí na sua região disponível, mas sempre com esse balanceamento entre quantidade de proteína, de carboidrato. Teria que estudar sobre isso para ver o que seria mais adequado, ou você testar algumas formulações diferentes. Então, quais substratos utilizar? A gente já falou de farelo de trigo, principalmente, e de rações, assim, de uma forma mais geral. Vamos ver o que se usa, então, hoje em dia, o que a maioria utiliza como substrato. Farelo de trigo, como a gente já falou, é disparadamente o mais utilizado, seja em razão de que o tenebro é a larva da farinha ou em razão do próprio preço. Farelo de milho também é bastante utilizado, pode ser utilizado, seja junto com o de trigo, com outros, ou mesmo puro, alguns utilizam. Mas esse farelo de milho ele tem que ser o fubá, aquele farelo fininho. Não pode ser uma quirera, aquele milho mais grosso, que muitas vezes vem na ração. Até porque isso aí, por experiência própria, a gente já percebe que o tenebro não come, ele não se alimenta dessa quirera mais grossa. Para quem tem disponível também o farelo de arroz, seria uma opção. O farelo de soja também, seja puro, principalmente se utiliza o farelo de soja como um mix, como um complemento a outro tipo de farelo. Quem utiliza ração, já é bem comum encontrar utilizando ração de codorna, ração de pintinho ou ração de crescimento, alguns chamam. Na verdade, existem as duas ações, né? Existe a ração inicial, que é aquela que dá para o pintinho logo que ele nasce, e outra numa fase um pouquinho posterior, as duas aí já são utilizadas. Ração de postura, eu utilizei durante muito tempo apenas ração de postura, no vídeo prático, inclusive eu vou falar sobre isso. Hoje eu já não utilizo ração de postura, eu estou utilizando um mix de farelo que eu mesmo estou montando.
Ração de coelho também é bem comum, muita gente utiliza ração de coelho. E aveia, farelo de aveia. Também já, inclusive no exterior, é muito comum o pessoal utilizar a aveia. Então, essa relação, basicamente, são os mais utilizados. Não quer dizer que sejam só essas. Se você tiver disponível aí um outro tipo de farelo aí na sua região, ou eventualmente verificar em algum vídeo no Brasil, no exterior, é possível que o pessoal até utilize outros tipos de farelo, de ração, ou de farinha, como complemento ou até como substrato principal. Mas esses aqui são os mais comuns que a gente vê o pessoal utilizar. E alguns utilizam também a farinha de rosca, que nada mais é do que um pão triturado, um pão já seco triturado. Normalmente essa farinha de rosca ela é utilizada mais como um acréscimo, um complemento, mas também nada impede que se utilize apenas ela, caso você tenha aí disponível. Como montar o substrato? Quantos centímetros? Esse assunto é muito falado, eu já vi muitos criadores darem números diferentes. Isso aí vai muito da experiência de cada um. O que eu vou falar aqui não quer dizer que seja uma verdade absoluta, que tenha que ser exatamente aquilo, mas é o que eu, na minha experiência de criação aqui, eu achei mais interessante, eu achei que dá menos problemas, pode diminuir a probabilidade de dar doenças, e que os tenebros conseguem se alimentar desse substrato todo num prazo razoável. Para o tenebro gigante, que é o Zophobas moro, 3 centímetros de altura, aproximadamente, na caixa de criação, e essa caixa pode ser de qualquer tamanho, porque o que você está colocando aqui não é quantidade, a gente não está falando em peso de substrato, a gente está falando de centímetros na altura, então, independente do tamanho da caixa, você vai forrar ela toda com esses centímetros. Então, para o tenebro gigante, 3 centímetros na média de altura. Alguns falam até 4. E para o molitor, em torno de 2 centímetros de média. Isso já é mais que suficiente. Cobrindo, no caso, toda a superfície da caixa. E isso, de certa forma, independe da quantidade de tenebro que você tem na caixa. Porque você não vai pôr tenebro na caixa numa condição, por exemplo, de lotação muito excessiva, a ponto de que só os tenebros cubram 10 centímetros da caixa, por exemplo. Aí já seria algo muito exagerado, vai umedecer muito a caixa, você vai ter muitos problemas com doenças. Então, normalmente, como se forra o fundo da caixa com os tenebros, em torno dos 3 centímetros para o gigante, 2 para o molitor, é mais que suficiente, é o que eu tenho aqui tido a melhor experiência nessa quantidade aí de altura. Quais seriam os problemas, então, com relação a isso? Como eu falei, não é 3 centímetros, não tem que ser necessariamente 3, pode ser pouco mais, pouco menos, ou 2 para um molitor. Mas os problemas, eles começam a aparecer quando a gente utiliza muito, muito mais do que isso, ou muito pouco. Muito, o que vai acontecer? Normalmente, principalmente em regiões ou em épocas mais quentes ou úmidas, tende a aparecer muita umidade na caixa, e, consequentemente, muitas doenças, muitas pragas. A gente vai falar sobre pragas em outro vídeo. E muito pouco, acaba que o tenebro vai se alimentar disso muito rápido, vai incentivar o canibalismo e você tem que fazer uma troca, uma reposição muito rápida, em poucos dias. Então, esses são os dois problemas. Qual é o tempo de troca, de substituição do substrato? Vai depender muito da quantidade de larvas que tem na caixa. Mas, na média, eu coloquei aqui de 15 dias a 3 meses. E depende principalmente desse fator, a quantidade de larvas na caixa. Se você tem uma caixa, por exemplo, de 30 por 60, uma área quadrada, se você colocar, por exemplo, 500 larvas nessa caixa, é uma situação. Se você pôr 5.000, já muda. Então, com mais tenebros, com mais larvas, você vai ter que trocar em menos tempo, porque eles vão consumir esse material antes. Com menos tenebros, consequentemente, você pode esticar o prazo e trocar com um pouco mais de tempo. Na média, o que eu tenho notado aqui para mim, o que eu tenho feito? A cada 15 dias, quando eu tenho muito tenebro na caixa, 15, 20 dias, ou eventualmente, principalmente em épocas frias, no inverno, que aqui no sul produz pouco, né, ou em alguns casos, principalmente o gigante, ele nem bota o besouro nesse período, e aí acaba que ficam poucas larvas por caixa, eu estipo aí até 2 meses, 3 meses. Mas no período mais quente, como média, como eu não coloco muito substrato na caixa, seria no máximo aí os 3 centímetros, como eu falei, então a cada 15, 20 dias, 30 no máximo é o que eu tenho trocado. Mas quais são as regras para saber se está na hora ou não
de trocar esse substrato. Tem que ser observado quando a maioria desse substrato, ou seja, onde o tenebro está ali, já for fraso, não for mais o farelo. Quando você utiliza, por exemplo, o farelo de trigo, isso é muito visível. Você nota muito a diferença entre o que é o farelo de trigo, que você colocou no início, e o que é o fras, que é o adubo, ou as fezes do tenebro. Então, quando você notar que ali a maior parte for frase, não mais o farelo de trigo, você faz a troca. Se utilizar ração, principalmente rações de pintinho, de galinha, de postura, normalmente sobra apenas a quirera. Como eu falei, o tenebro normalmente não come esses grãozinhos de milho mais duros e maiores. Então, quando você notar que ali o teu substrato está basicamente quirera, se você utiliza ração, também está na hora de trocar. Alguns cuidados que a gente deve ter, o que é bom ter, cuidados preventivos aí com o substrato. Rações, tanto rações como farelos, normalmente a gente compra isso em agropecuárias ou em fábricas, né, de rações ou de farelos, eles podem conter, não quer dizer que necessariamente tenha, não é uma situação que todos terão, mas eles podem ter alguns produtos anti-insetos. Lembra que o tenebro ele é uma praga do farelo. Então, normalmente, pode acontecer, dependendo da indústria, teria que perguntar no local que você compra, se tem ou não tem. Pode ter algum produto anti-inseto. O que isso pode acontecer? Matar os seus tenebros. Ou talvez não mate todas assim de uma vez, mas eles podem ir aos poucos definhando, aos poucos você vai notando tenebros mortos. Pode ser, não quer dizer que é, mas pode ser um indício de que a tua ração ou teu farelo tem algum produto, que é justamente para evitar a proliferação e a contaminação de insetos. Então é uma situação boa de verificar no lugar onde a gente compra. Por outro lado, quando não tem esses produtos anti-insetos, tanto rações como farelos podem já conter pragas. A gente não falou sobre pragas ainda, vamos falar em outros vídeos, mas entre essas pragas, por exemplo, a gente tem a traça do farelo, que é muito comum. Direto eu vejo aí nos vídeos, nos grupos, o pessoal comentando sobre isso. E também ovos da aranha vermelha, que é uma predadora de tenebros. Outros também, mas essas duas pragas aqui são os que mais vêm no farelo. Quando a gente compra, já vem com essas pragas ou com ovos. Formas de descontaminação, então. Eu recebo esse substrato, não sei se tem praga, se tem ovos ali de aranha vermelha, de traça do farelo ou de outros. Como eu posso descontaminar? São basicamente 3 situações, 3 métodos, sendo que o último eu não recomendo, vou falar por quê, mas que o pessoal normalmente em vídeos, aí o pessoal recomenda se fazer essas 3 maneiras de descontaminação. A primeira, você utilizar o micro-ondas. O micro-ondas, você vai colocar esse substrato dentro do micro-ondas, deixar de 1 a 2 minutos, depende muito da capacidade do micro-ondas, pode ser um pouquinho mais, retira ele do micro-ondas, dá uma misturada, ele vai estar um pouquinho quente, então tem que ter cuidado, volta ao micro-ondas e deixa mais de 1 a 2 minutos. Esse 1 a 2 minutos é uma média, tá? Depende, como eu falei, da capacidade do micro-ondas, pode ser um pouquinho mais. Esse aquecimento pelo micro-ondas vai matar os ovos ou as pequenas larvas que tem ali de algum tipo de praga. Então é uma descontaminação no micro-ondas, é uma maneira de se fazer que funciona bem. A outra é você congelar. Então você leva esse farelo, essa ração no freezer ou na geladeira e congela. Normalmente de um dia para o outro já é o suficiente para congelar. E aí depois retira e deixa descongelar. Esse congelamento também mata essas pragas, ou inviabiliza. Pode fazer qualquer um dos dois ou até os dois, se você quer, mas não tem necessidade, um dos dois já é suficiente. E alguns recomendam, já vi muita gente recomendar de deixar no sol. Por que eu não recomendo que deixe no sol? Primeiro, vocês falar no sol lá no nordeste do país ou aqui no sul já muda. A intensidade, depende do horário do dia. Né? Então pode não funcionar para muita gente e funcionar para alguns. Outra coisa, não se tem um parâmetro correto de quanto tempo seria interessante deixar esse substrato no sol, quantas horas, porque aí a gente está falando de horas, não apenas de alguns minutos. Fora que o fato de você deixar no sol, pode acontecer de alguma outra praga já entrar nesse tempo. Algum pássaro, por exemplo, pode defecar ali, ou pode vir algum outro animal e se alimentar desse farelo. Então, é uma situação que pode até criar uma situação pior do que a que você já tinha.
Então, assim, eu nunca fiz, assim, não recomendo por essas questões que eu falei. Eu prefiro fazer ou no micro-ondas ou no freezer, mas normalmente eu só faço quando também já tem um indício de que existe a praga. Normalmente, se eu compro e não tenho notado que aconteceu isso, eu não faço não, descontaminação, porque não tem necessidade. Agora, se aparecer eventualmente num lote, num saco de farelo, de eu notar essa praga, aí eu posso fazer uma dessas duas situações, ou micro-ondas ou freezer. Era isso que eu queria abordar no vídeo de hoje. Se tiver qualquer dúvida, sugestão ou crítica também, algo que você não concordou, que você faz diferente, deixa aí nos comentários. Lembrando que o próximo vídeo a gente vai falar também sobre esse assunto, sobre substrato, mas aí eu vou mostrar, vai ser um vídeo prático, que eu vou mostrar ali na minha criação, como eu manejo e forneço essa questão do substrato. Lembrando que eu já gravei esse vídeo, então muito que a gente vai falar ali ainda eu vou estar falando sobre ração, que é o que eu utilizava na época, mas hoje eu já estou utilizando principalmente farelo mix, né? Formado principalmente por farelo de trigo, mas também por outros farelos que eu tenho acrescentado. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Grande abraço e até o próximo.